Olá, estamos iniciando aqui mais um programa Conexão Evangélica e desde já eu quero te agradecer pela companhia, pelo calor da sua presença comigo, aí do outro lado, nos concedendo permanentemente uma grande audiência e a liderança do programas evangélicos irradiados através das mídias sociais. E eu hoje, com muita alegria para nós, estamos trazendo aqui uma liderança jovem da cidade de Mesquita, o pastor Tiago Gonçalves, e que, antes de anunciá-lo, eu quero aqui registrar a presença sempre honrosa da melhor opção do povo evangélico de Mesquita, a melhor opção, a sua melhor opção, a melhor opção da sua família, que é o apóstolo Daniel da Jacutinga, que faz uma obra espetacular de resgate de vidas presas, dominadas pelo consumo de drogas, de dependentes químicos. Mas então eu quero trazer para nós, para esse papo aqui, o pastor Tiago Gonçalves, que é o líder do Ministério Altar em Chamas. Primeiramente, a saudação do pastor Tiago Gonçalves a você, amigo e amiga do programa Conexão Evangélica. Obrigado, professor Cláudio Duarte, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero louvar a Deus por todas as pessoas, todos os telespectadores que estão observando agora essa programação. Para mim é um prazer, né, estar aqui e representando também, né, como o senhor mesmo falou, a liderança jovem de Mesquita, né? É um prazer e é muito bom nós estarmos juntos aqui. Eu quero, antes de mais nada, agradecer, né, o apóstolo Daniel de Jacutinga, que foi o canal que abriu essa porta para que nós pudéssemos estar aqui nessa entrevista. E é muito bom poder estar aqui com o senhor e com todos aí batendo esse papo. Antes de fazer essa pergunta, eu só tocou nesse da liderança jovem. Eu estava conversando com um amigo meu, tem uma igreja na denominação ao qual eu pertenço, e no boletim era um pastor maravilhoso que durante 52, 53 anos dirigiu essa igreja. E ele passou o comando, o bastão para outra. Só que no boletim da igreja ainda se mantém pastor emérito fulano. E eu estava até conversando com esse amigo meu, que eu particularmente tenho muita dificuldade em acreditar nisso. Eu me reporto à história de Moisés e Josué. Quando Deus quis levantar um novo líder, ele chamou Moisés, meu filho, vai para o monte, muito obrigado, você foi fantástico, mas acabou seu tempo. Agora o tempo é de Josué. Então, quando você coloca alguém sempre como sombra, mesmo que involuntário, àquela liderança emergente, dificilmente você consegue fazer uma transição de lideranças de forma sadia. Mas isso aí foi incidental na minha cabeça, porque foi um negócio que eu estava conversando com esse amigo, e a gente está falando de liderança jovem, porque é fundamental essa oxigenação. O nosso Deus é o de ontem, de hoje e de sempre, né? O importante é Ele, não sou eu. A obra é dele, não é minha, né? Não tem, hoje a gente tem se apegado a ministérios, a nomes, a placas denominacionais, e isso, na verdade, no reino de Deus, é de importância zero, né? Zero. É ele, o dono da igreja. Mas, pastor Tiago Gonçalves, há um mandamento de Deus, mandamento, é ordenança, né? De que nós fôssemos ide e fazei discípulos. E é em cima dessa palavrinha que eu quero pedir uma palavra sua. A igreja faz discípulos ou faz consumidores, usuários e frequentadores? Bom, na verdade nós estávamos até conversando isso hoje, eu e o pastor Rodrigo, que é meu auxiliar, que o papel da igreja realmente é fazer discípulos, pessoas que têm o caráter de Cristo, né? E hoje nós vemos, infelizmente, uma falha muito grande na relação de nós ganharmos pessoas para Cristo, e alguns pastores têm a preocupação na verdade, não de fazer discípulos, mas de fazer membros para a igreja, né? Ou de fazer ovelhas para a igreja.
E, na verdade, como o senhor mesmo falou, a ordenança que Jesus deixou em Mateus, capítulo 28, e de fazer discípulos, é para que nós ensinássemos pessoas a ter o caráter que Cristo teve, né? A ter as características que Cristo teve. E isso que é importante, eu acredito que esse é o papel da igreja. Podemos dizer que o papel fundamental da igreja, né? É formar pessoas com caráter de Cristo. Eu fui alcançado um dia pela palavra, pelo poder de Deus, e agora eu ensino a alguém a mesma coisa que aconteceu comigo. E nisso a pessoa começa a crescer e a conhecer a Cristo e a formar, né, a sua vida com Cristo. Então esse realmente é o papel da igreja, né? A igreja formar pessoas com as características que Cristo teve, porque Cristo ele não vem levantar bandeira de religião, né? Cristo ele traz o seu reino para essa terra, né? Ele nos deixa 2 mandamentos, professor Cláudio, que é muito interessante, que eu amo muito, eu guardo no meu coração, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então nós vamos ver que o trabalho de Cristo está todo envolvido no amor, né? Então eu acredito que o fazer discípulos é fazer pessoas terem a característica do amor que Cristo teve, do amor que Cristo teve de se entregar por nós, né? Se entregar pelo seu próximo, e isso é muito importante. Eu acho que esse é o papel fundamental que a Igreja de Cristo tem. Mas por que a Igreja de Cristo hoje, ela envereda ou enveredou, e claro que eu estou generalizando, claro, não são todos, né? Mas por que muitas igrejas enveredam ou enveredaram por um outro caminho? O caminho o caminho quantitativo, o caminho de buscar consumidores, o caminho de buscar seguidores, muitas vezes para si próprios, para as suas bandeiras denominacionais, para os seus ministérios, e Jesus muitas vezes está do lado de fora dessas igrejas. Por que o senhor acha que o século XXI, a igreja evangélica brasileira está mergulhada nesse dilema? Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, que ele era o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E no mesmo capítulo 10, no versículo 10, ele diz que o ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Quando eu olho para o ladrão, algumas pessoas dizem que esse ladrão é o diabo, é o inimigo. Na verdade, eu não vejo o ladrão como inimigo, eu vejo o ladrão, que Jesus disse, como falso pastor. E é por causa disso que acontece de muitos líderes não quererem fazer discípulos, não quererem ganhar almas. Na verdade, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias apareceriam muitos que seriam pastores do seu próprio ventre, que apacentariam a si mesmo, né? Homens amantes de si mesmo. Então eu acredito, professor Cláudio, que por causa disso, alguns têm se perdido no meio do caminho, né? Essa essência de nós levarmos a palavra com o simples propósito de transformar a vida de outra pessoa, de apresentar Cristo para outra pessoa, tem se perdido no meio de muitos por causa disso. E um outro texto que me chama muito a atenção é que a própria palavra vai dizer que nos últimos dias, como apareceriam muitos falsos profetas, muitos falsos doutores, o amor se esfriaria, né, por se multiplicar a iniquidade. Então o amor realmente tem se esfriado. E quando nós falamos em fazer discípulos para Cristo, nós falamos especificamente no único propósito, o reino de Deus, né? Infelizmente nós sabemos que muitos não visam apenas o reino, né? Visam coisas para si próprio, proveitos para si mesmo, né? E esse não é o papel da igreja. Eu acredito que a igreja não tem que visar a construção de templos luxuosos, né? Eu acredito que a igreja ela tem que realmente sair de dentro, né? Na verdade, o nome igreja é esse, saindo de dentro para fora, né? Ir para as ruas, ganhar almas, falar da palavra, ensinar a palavra, realmente fazer isso com um grande propósito, que é o que o Senhor Jesus nos ensinou. Então eu acredito que muitos têm se perdido no meio do caminho por causa disso, justamente pela questão da iniquidade que está crescendo. E de muitos não serem pastores, serem falsos pastores, como o próprio Jesus disse em João 10:10, né? São falsos. O próprio Jesus nem os chama de falsos pastores, os chama de ladrão, né? E eu acredito que é por causa disso, que muitos se perdem no meio do caminho.
Pastor Tiago Gonçalves, eu queria que o senhor, na sua saudação final, falasse para essa pessoa que está agora nos ouvindo, nos assistindo, principalmente de Mesquita, o que ela pode encontrar no Ministério Altar em Chamas. E eu gostaria que o senhor desse também dias de culto e local onde a sua igreja, está constituída. Amém. Graças a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O único caminho que você tem é o de Jesus, é o único. O único que pode trazer salvação, que pode resolver os teus problemas, que pode mudar a tua vida, a tua história, o nome dele é Jesus. Como o professor Cláudio me deu essa oportunidade, eu quero te fazer um convite, né, para você estar conosco na sede da nossa igreja aqui em Mesquita, que está localizada na rua Josefina, 1180, no bairro de Santo Elias, a igreja Altar em Chama. Nós estamos ali todos os domingos às 9 da manhã, às 18 horas, terças, 9 da manhã às 19 horas e quinta-feira às 19 horas. Para nós será um prazer receber você, nossa igreja está de braços abertos e realmente nós temos trago a essência do verdadeiro evangelho. Eu tenho dito na nossa igreja que estamos vivendo o tempo dos apóstolos, o tempo de nós pregarmos a palavra, o tempo de nós ganharmos almas, o tempo de nós falarmos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então você é o nosso convidado a estar conosco ali na igreja Altar em Chama, Rua Josefina, 1180, em Santa Elisa. Eu quero aproveitar também e mandar também um abraço para toda a igreja, né? Que eu acredito que está nos assistindo, todos os obreiros, os pastores, evangelistas, as nossas pastoras missionárias, a minha esposa, né, a pastora Rayane, os meus filhos, né? Que Deus possa abençoar a todos de maneira grande e especial, né? E a você, telespectador, que a mão do Senhor possa estar sobre a tua vida, sobre a tua casa e que aquilo que esteja torto ou talvez errado na sua vida, que através desta palavra possa se endireitar em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a você, muito obrigado, registrando novamente o nosso agradecimento ao apóstolo Daniel da Jacutinga, que trouxe aqui para nós essa palavra edificante do pastor Tiago Gonçalves, e se Deus permitir, numa próxima ocasião estaremos juntos aqui no nosso canal Conexão Evangélica. Que Deus lhe abençoe e novamente muito obrigado.